Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim, neste vídeo vamos falar um pouco sobre o momento do Atlético Mineiro e também do Cruzeiro à luz do que foi o clássico entre os dois grandes adversários do futebol mineiro. Colocar um pouco de luz no que está acontecendo nessa equipe do Cuca e também no que está acontecendo nessa equipe do Conceição, nessa equipe do Cruzeiro que ontem foi para o clássico contra o Galo. No final de semana foi para o clássico contra o Galo, de certa forma ridicularizado por muitos. Muitas pessoas falavam que o Cruzeiro seria goleado pelo Atlético Mineiro, que o Galo conseguiria vencer com muita facilidade. Havia uma oposição entre a Série B e Série A, dificuldade possível de acesso à Série A e possibilidade de sucesso, na Série A da parte do Galo. O que a gente viu dentro de campo foi uma coisa completamente diferente. Eu mesmo supunha que o Galo pudesse vencer aquela partida, e não tanto pelo Galo propriamente, que para mim é uma equipe sim em construção, mas em função do Cruzeiro do Flávio Conceição, pois sua equipe que nos momentos bons, nos momentos positivos, eu vejo algumas questões nessa equipe que precisam ainda de ajustes. Vejo aí um jogo se construindo, um jogo se construindo curiosamente a partir da defesa do Cruzeiro, algo inclusive que poucos esperavam, as pessoas esperavam muito mais que o Cruzeiro hoje fosse uma equipe que fosse bem mais ofensiva do que defensiva, que conseguisse muito mais resultados no setor de ataque do que na defesa. O que a gente vê neste momento é algo bem ao contrário disso. Contudo, no clássico contra o seu grande rival, o Cruzeiro conseguiu uma vitória espetacular, realmente espetacular, funcionando muito bem coletivamente, enquanto coletivamente foi justamente aquilo que o Galo não teve de qualidade na partida. Focando um pouquinho nesse jogo do Atlético Mineiro dirigido pelo Cuca. Antes disso, antes do Cuca assumir a equipe, o Lucas Gonçalves, o auxiliar do Cuca, conseguiu 4 vitórias com a equipe, com 100% de aproveitamento. E algo bem interessante acontecer naquele meio de campo. A gente viu um dinamismo muito maior, uma leveza muito maior também. Essa leveza permitia melhores transições do campo de defesa para o campo de ataque. A gente via um jogador se construindo como um ator, um dos atores principais desta construção ofensiva, dessa transição da defesa para o ataque, que era o Nátio Fernandes. Um jogador que chega ao Galo muito introspectivo, muito tímido, com dificuldade de se adaptar. Ele tem esse problema mesmo, essa dificuldade de se adaptar. Tem essa questão da distância da família nesse contexto pandêmico, tudo isso também piora ainda mais a situação do jogador. Pouco a pouco, contudo, o Zaratio começou a sinalizar uma possibilidade de recuperação, de adaptação ao Galo, e o seu futebol começou a crescer. Não no nível que ele jogou no Racing, mas um futebol que sinalizava inclusive uma recuperação daquele nível futebolístico que ele praticava lá na equipe do Racing. E com tudo que a gente vê, é o Cuca tirando o Zaratio da equipe e colocando o Tietê para jogar no seu lugar. O Cuca, na minha opinião, comete um erro quando ele busca o Tietê, que era um jogador que tinha dificuldades para jogar no São Paulo, dificuldade para fazer inclusive transição ofensiva e também defensiva, porque ele não marca ninguém. O Tietê é um jogador que teve um momento muito bom no Audax com o Diniz, depois um momento talvez até melhor no Palmeiras, inclusive em alguns momentos com o técnico Cuca. Depois que ele sai do Palmeiras, ele não consegue mais jogar bem em nenhum lugar. Ele não consegue ter o seu nível de futebol, um bom nível de futebolístico, quando ele sai do Palmeiras, em nenhum momento, em nenhum clube em que ele jogou. Talvez aquele futebol do Tietê, que ele jogava no Palmeiras, talvez aquele tenha sido o ponto alto da sua carreira futebolística. E esperar mais desse jogador talvez seja um erro, porque possivelmente ele não consiga entregar bem mais do que aquilo que ele já entregou. Talvez ele não consiga, inclusive, satisfazer as expectativas de torcedores e até mesmo do técnico Cuca em relação a um futebol de qualidade. Talvez ele não tenha esse futebol de qualidade para apresentar para essa equipe do Galo. E justamente num setor em que o Galo tem muitos jogadores interessantes, a gente tem ali, por exemplo, o Alan Franco, que hoje talvez não seja nem uma segunda ou terceira opção. A gente tem o Jair e a gente tem o Zaratio. O Zaratio estava começando a jogar muito bem. Ele sai da equipe para um jogador que chega para ser titular. Ele chega para ser um homem de confiança do Cuca, e prova de que ele vai ser um homem de confiança é que ele sequer precisa se adaptar à equipe, precisa chegar no elenco e treinar com os jogadores para pouco a pouco ele assumir a titularidade. Ele já chega assumindo essa titularidade. E essa mensagem que é dada para os jogadores que já estão na equipe é uma mensagem muito perigosa. A adaptação é uma coisa complicada, muito complicada. E pequenas ações, ações até sutis, podem atrapalhar demais nesse processo de adaptação de jogadores, sejam jogadores brasileiros, sejam jogadores de outros países da América do Sul que venham jogar aqui no Brasil.
Então acho que a mensagem do Tietê para a equipe pode ser sim uma mensagem muito perigosa. E além disso, né, é realmente muito decepcionante quando a gente olha para essa volância. De um lado tem o Alan, que é um jogador com características defensivas, bom ou não na marcação, é um jogador com essas características e ele certamente seria usado mesmo pelo Cuca. Mas o problema é ter o Alan e o Tietê, e a gente ter jogadores como Jair, Zaratio, Alan Franco e muitos outros no banco de reservas. Isso certamente deve acontecer. Bem, o Cuca pediu um tempo, pediu 10 dias. É interessante quando o técnico postula isso, ó, me cobre daqui a 10 dias. Agora, daqui a 10 dias é muito importante que não somente ele vença o Boa Esporte, ele vença também o Deportivo La Guaira, lá na Venezuela, uma equipe que está com muitos problemas de desfalques, inclusive. Perdeu muitos dos seus jogadores da temporada passada, a equipe venezuelana. Então, importa que o Galo não somente vença o Boa, não somente vença o La Guaira, mas vença apresentando um melhor futebol. Então quando ele fala, me dê 10 dias, Cuca, não é 10 dias apenas para você vencer essas duas equipes, é também para vencer jogando muito bem, com o Galo jogando um bom futebol, algo que não aconteceu no clássico contra o Cruzeiro. O Cuca é um dos responsáveis pela derrota. Certamente ele é um dos responsáveis e possivelmente o maior responsável pela derrota do Galo no clássico para o seu grande rival. Ele errou na escalação, ele errou nas substituições, né, e a sua equipe tem praticado um tipo de jogo que é muito estranho, né? Esse Galo gostava de lançamentos com o Sampaoli, mas a coisa piorou, a coisa foi absurda nesse jogo, né? Foram simplesmente 43 lançamentos, a bola passando quase o tempo inteiro pelo alto, a bola aérea, né, que ignorava completamente o meio de campo. No meio de campo, o Galo tem hoje um dos grandes jogadores do futebol da América do Sul, que é o Nátio Fernandes, mas a bola, quando ela passa muito aérea, ela praticamente ignora a presença desse jogador na equipe. Essa transição ofensiva em alguns momentos aconteceu, em alguns momentos ela sinaliza até que ela pode ser muito forte e interessante para o Galo, mas ela falhou, ela foi muito falha nesse jogo, e entre outras coisas por causa dessa questão da bola aérea, dos lançamentos constantes que foi feito. Lançamentos que teve simplesmente 25 erros. Foram apenas 18 corretos e 25 errados, com aproveitamento de 41,9%. Uma equipe que postula ser grande na temporada, postula, por exemplo, ser campeão da Libertadores, postula ser campeão do futebol do Campeonato Brasileiro, até mesmo, porque não, da Copa do Brasil. Uma equipe dessa não pode ter este tipo de aproveitamento nos lançamentos. Se ou qualifica esses lançamentos para que a equipe consiga ter um aproveitamento muito maior, ou deixa esses lançamentos de lado e tenta praticar um tipo de jogo mais diferenciado, né? Com a bola mais no chão, com toques mais curtos, com melhores associações, tanto no campo de ataque como no campo de defesa, assim como também maiores associações entre os jogadores no processo de transição do campo de defesa para o campo de ataque. A gente não está vendo isso nesse Galo do Cuca. Ele precisa sim, ser nesse momento prestigiado pelo torcedor. Desprestigiar o Cuca agora é de certa forma também prestigiar a própria equipe. Mas quando ele fala que ele quer 10 dias, acho isso absolutamente legítimo. Um técnico de fato precisa de um tempo para trabalhar quando chega na equipe. Mas o fato é que dentro de campo o que a gente vê é que não está surgindo resultados desse trabalho do Cuca. E o pior, os sinais que ele deixa é que dificilmente talvez esse trabalho possa ser aquilo que o torcedor espera. Porque quando ele fala em 10 dias, ele vai ter um bom tempo para treinar, é muito possível que na cabeça dele ele esteja pensando numa melhor forma de fazer uma qualificação do jogo de quem? Do Alan. Uma melhor qualificação do jogo de quem? Do Tietê. Ele inclusive sinalizou essa possibilidade de dar muito mais chances para o Tietê na entrevista coletiva. 1, 2, 3, 4, 5, inúmeras chances para o Tietê, enquanto alguns jogadores ali praticamente não têm chances com ele, Cuca. Então isso realmente preocupa, isso preocupa muito esse projeto do Galo, essa possibilidade do Galo de virar uma equipe protagonista e vencedora no cenário sul-americano e também no cenário brasileiro. Isso fica um tanto quanto em risco com essas escolhas do Cuca, com essas preferências do Cuca neste momento. Então a situação do Galo não é tão fácil. No clássico, o Galo foi praticamente dominado mentalmente, né, pelo Cruzeiro, que soube se colocar na sua defesa, soube ter um jogo defensivo bem interessante, soube atuar defensivamente, né, fechando muito bem os espaços. A primeira linha defensiva do Cruzeiro foi muito bem, mas não somente a primeira linha. A gente viu também na associação de jogadores, no processo de proteção do primeiro campo, a gente viu um jogo realmente de excelência. Curiosamente, o Felipe Conceição é um técnico que é pensado, quando ele é contratado, ele é pensado como um técnico que vai gerar um jogo mais ofensivo, mais protagonista e mais ofensivo, um jogo de trama mais no campo de ataque. E esse jogo não está acontecendo no Cruzeiro no momento. O que ocorre no Cruzeiro é justamente um jogo bem mais defensivo.
algumas coisas nesse Cruzeiro também preocupam. Né? São 9 jogos, né, no Campeonato Mineiro. São apenas 8 gols marcados, né? Média de menos de 1 gol por partidas. Né? E agora, a defesa é muito boa, é a melhor da competição, sem dúvida nenhuma. Enquanto ataque é um dos piores, né? Não é um dos melhores, dentre as 12 equipes do Campeonato Mineiro. Estaria ali na 8ª posição, mais ou menos, mas a defesa, de fato, é muito melhor. Apenas 3 gols. E, além disso, a gente vê uma evolução também nesse quesito, nesse trato defensivo nos últimos jogos. São 3 vitórias e um empate, ou seja, os resultados são muito bons, né, nos últimos jogos do Campeonato Mineiro. Então a gente viu essa qualidade também dentro de campo, e não somente por causa da primeira linha, mas na capacidade do time de pensar o jogo defensivo. Algo interessante aí que chama atenção, algo curioso, é o Manuel, que vai embora do Cruzeiro, que praticamente pede para sair do Cruzeiro, e nesse momento, quando a gente vê esse jogo do Cruzeiro, esse jogo defensivo tão interessante praticado pelo Cruzeiro, a gente conclui que, de fato, o Manuel fez muito bem ir embora, fez muito bem para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro não precisa do Manuel. O Cruzeiro não precisa do Manuel, que vai embora, que vaze mesmo. Ele não é necessário hoje para essa equipe do Cruzeiro. Um jogador caro, que não entrega toda a qualidade que a equipe precisava. Um jogador hoje muito caro para qualquer equipe, e que em qualquer equipe que vai jogar, inclusive como foi no Corinthians, não conseguir entregar aquilo sequer correspondente àquilo que cai na conta dele no final do mês. Então, Manuel, vaza. Tchau, você não é necessário na equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro pode viver sem você e deve viver sem jogadores como você, Manuel, mal agradecido. Então, área, tchau, que o Cruzeiro não precisa de você. Acho que essa questão, eu acabei lendo aí o Felipe Conceição falando que é interessante esse resultado, tal, esses resultados é interessante, ele percebe aí que isso pode ajudar inclusive a equipe no acesso. Acho que para isso é cedo, né? É muito complicado falar disso neste momento. O acesso do Cruzeiro para a Série A ainda é algo muito complicado, na minha opinião. O Cruzeiro é uma equipe grande, gigante no contexto da Série B, mas vai ter não somente outras equipes gigantes na Série B, como o Vasco da Gama também, né? O Coritiba, o Goiás é hoje, para o contexto da Série B, uma equipe também gigantesca, mas vai ter também grandes ossos duros de roer ali. A gente vai ter o Brasil de Pelotas, né? Vai ter equipes como o Remo, que hoje tem um projeto bem interessante, vai ter o Sampaio Corrêa, um projeto institucional muito interessante, muito relevante, né, por trás daquela equipe de futebol. Vai ter outras equipes também, e acho que aí não vai ser muito fácil este acesso. Botafogo e Vasco vão ser 2 grandes adversários para o Cruzeiro, mas também Goiás e Curitiba vão ser esses adversários complicados. Remo pode ser um adversário extremamente complicado, e outras equipes também. Operário de Ponta Grossa pode ser também uma das surpresas da próxima Série B. Então, ainda acredito que os sinais não são muito favoráveis para o acesso do Cruzeiro. Contudo, se continuar nessa tomada, pode até ser que funcione mesmo. Curiosamente, contudo, como eu já falei antes, me impressiona este tipo de jogo do Cruzeiro, né? Esperava-se muito mais que o Conceição fosse atribuir uma verve mais ofensiva para a equipe azul de Minas Gerais. Contudo, o que a gente vê não é isso. É um jogo diferente. Porém, esse jogo também pode ser construído de forma defensiva, a partir, inclusive, de contragolpes, né? É interessante. No jogo contra o Galo, a gente viu isso acontecendo. A gente viu também que quando o Cruzeiro se assenhora das ações dentro de campo, que quando ela mentalmente fica uma equipe interessante, né? Quando ela mentalmente domina as principais ações da partida, essa equipe se encoraja e tenta, inclusive, tramar um pouco mais no setor de ataque. E quando isso acontece, não acontece necessariamente sem eficiência. Só que em alguns momentos ali deu para perceber que quando isso acontece, quando a equipe está trabalhando ali no campo de ataque, essa questão da transição ainda para o setor defensivo ainda precisa de qualificação. Contudo, a gente percebe que o trabalho do Felipe Conceição está aí no começo no Cruzeiro, e neste momento é um trabalho muito mais promissor do que o trabalho do Cuca no Atlético Mineiro. O Cuca está devendo no Galo, está devendo muito no Galo, precisa entregar, pediu 10 dias, esses 10 dias podem e devem ser entregues sim para ele, enquanto paciência do torcedor, enquanto paciência dos dirigentes, mas ele também precisa entregar um resultado bem positivo após esses 10 dias que ele pediu de prazo. E esse resultado positivo não é, como eu disse antes, apenas vitória sobre o Boa e apenas vitória também sobre o Deportivo Laguaira, mas vitória sobre essas 2 equipes jogando um futebol interessante. Mudanças são necessárias nessa equipe do Galo. Contudo, na cabeça do Cuca, quando ele pensa em mudança hoje, provavelmente está pensando em um tipo de variação do jogo desses jogadores aí que ele curte, que ele gosta mais, desses tais de jogadores de confiança que ele tem na equipe do Galo. Contudo, porém, meus amigos, o que o Galo precisa é, de fato, de algumas alterações
jogadores ali, outros jogadores precisam entrar mais na equipe. Jogadores como o Zarate precisam de muito mais prestígio. Jogadores como Alan Franco, que é um belíssimo jogador, não pode ser tão ignorado assim. O Jair é um brilhante jogador e merece ser muito prestigiado nessa equipe do Galo também. Então é isso, acho que o Galo pode evoluir sim, não vejo isso, o que aconteceu no Clássico como um grande problema, um problema tão absurdo assim. Os sinais foram negativos, mas acho que reações vão acontecer e precisam acontecer. Este Galo, contudo, na minha opinião, ainda é uma equipe que pode se construir e se ela realmente se construir de uma maneira assim, com ajustes, né, defensivos e ofensivos, com ajustes nessa transição, com essa bobagem, de parar com essa bobagem de jogo muito área de lançamento, essa equipe pode crescer muito e o Galo pode dar muita felicidade para o seu torcedor. E acho também que esse jogo do Cruzeiro, ainda que defensivo, também pode evoluir demais e pode sim, né, gerar no torcedor uma esperança até mesmo legítima de acesso para a Série A no final da temporada da Série B do ano de 2021. Contudo, neste quesito, acho que é necessário neste momento ter um pouco mais de calma. Um pouco mais de calma, até porque a Série B vai ser, sim, sem dúvida alguma, uma das piores, talvez a mais difícil da história para qualquer equipe grande que esteja presente nela. E não somente a mais difícil da história, por causa da presença de outras equipes como Vasco e Cruzeiro, e de outras equipes que, na minha opinião, também são gigantes no futebol brasileiro, como Goiás e Curitiba. Mas vai ser difícil também por causa de outras equipes, que muita gente não dá muita importância para ela, mas que têm praticado gestões interessantes aí institucionais, né? Reestruturação, formação de canteira, boas equipes de scout. E essas equipes hoje também são um grande perigo para times grandes como Cruzeiro, Vasco, Botafogo, sobretudo, né, que pretendam voltar à Série A do futebol brasileiro. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo, meus amigos, minhas amigas cruzeirenses e também torcedores do Galo neste vídeo até o final. É isso.